Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Som, oi. Aleluia. Desculpa aí, irmãos, estamos equalizando aí o som. Tudo bem, gente? Produção? Aleluia. Tentamos o microfone, deu certo? Estamos com esse aqui, deu certo. Amém. Você está com sua Bíblia aí? Sabe, eu aprendi essa confissão e eu gosto de fazer ela sempre quando eu vou ministrar, né? Você já sabe, né? Essa confissão aqui eu aprendi em 1997, faz tempo, não faz não? 1997. E como eu já disse aqui, eu fui numa conferência nos Estados Unidos do irmão Kenneth Hagin e um pastor chamado John Osteen, está na glória já. Ele... Está saindo esse som? Oi. Ele fez a gente fazer essa confissão diante de 17 mil pessoas. E eu nunca esqueci ela. E sempre quando eu vou ministrar, eu gosto de fazê-la. Então pega a sua Bíblia aí, seu smartphone, seu tablet, onde a Bíblia estiver instalada, amém? Segure ela na sua mão e declare comigo. Esta é minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E nessa noite, ela será uma semente plantada no meu coração, que vai germinar e vai dar frutos. E a minha vida nunca mais será a mesma. Se você crê, dá um glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Josimar Lima, faço parte do corpo ministerial dessa igreja. Somos fundador dessa igreja, mas hoje ela está em uma nova administração, né? Meu filho, o pastor Vinícius, assumiu essa igreja, tem feito um trabalho maravilhoso, graças a Deus, uma continuação do legado. E como faço parte do corpo ministerial, de vez em quando ele me chama para ministrar e eu me sinto muito honrado, amém, de estar aqui ministrando para vocês, para essa igreja amada. E eu estava orando sobre o que falar hoje à noite e veio uma palavra sobre uma medida de fé. Por favor. Produção. Vamos falar qual é o tema de hoje à noite? Amém. Tem uma reguinha ali, ó. Parece não, mas é uma régua que eu botei aí embaixo. Né? Então, se quiser me seguir no Instagram, fica à vontade. Amém. Rumo aos 4.000. Aleluia. Estamos felizes, como eu disse, de estar aqui com vocês. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria dar umas boas notícias, né? Primeira notícia dela é que o ministério oficializou o ponto de pregação de Corumbá. Está oficializado, amém? Porque a igreja ela começa com ponto de pregação. Aí precisa oficializar com o ministério. Não é só chegar lá, fazer o trabalho. Não, tem que oficializar. Então, já foi aprovado, houve reunião da diretoria essa semana, e Corumbá é ponto de pregação. Começa ponto de pregação, depois vira igreja. Amém, amado? É o primeiro passo, então já está oficializado. E a segunda obra que a gente iniciou faz pouco tempo, mas como já tem pastor lá em Corumbá, e tem pastor nessa outra cidade, chamada Costa Rica, também foi aprovado. Então, nós começamos esse ano com 2 igrejas, né, 2 pontos de pregação aprovados pelo ministério. Por quê? Porque já tem pastor. Lá em Costa Rica já tem um pastor do ministério lá, amém? Vai ficar lá. E em Corumbá temos nossos irmãos Rafa e Adaret que foram para lá, amém? Então, isso é uma boa notícia para nós, amém? O ministério, ele só abre ponto de pregação e só ordena ministros de qualquer igreja no Brasil se ela estiver em dia com as obrigações com o ministério. E essa igreja está em dia, com repasses. Aleluia! Vocês estão aqui? Amém? Então, essa igreja está pontualmente com todos os relatórios em dia, e aí isso abre portas para nós, para aprovar. A diretoria não fez nenhuma objeção. E está a caminho Ribas do Rio Pardo, eu creio. Deus vai chamar alguém para estar lá, pastoreando. Amém? E, por que não, São Gabriel do Oeste? Estamos com esses 2 trabalhos, tanto em Ribas do Rio Pardo, quanto São Gabriel do Oeste, estamos à frente, amém?
E eu creio que Deus vai levantar alguém graduado do Rema com chamado para essas duas cidades aí, né? Amém? Quem crê comigo? Amém. Quando tiver um pastor, alguém falar para mim assim, pastor, eu tenho um chamado ardendo no meu coração de Ribas ou de São Gabriel, irmão, eu vou impor a mão e vai para lá, em nome de Jesus, amém? Vai fazer a obra, amém? Amém, irmão? Amém. Então tem que ser chamado de Deus, amém? Não por emoção, né? Mas algo de... Porque quando Deus chama, Deus capacita e abre portas. Por que essa igreja deu certo? Porque foi Deus que me colocou aqui. Amado, se não fosse Deus que tivesse me colocado aqui há 21 anos atrás, nós não estaríamos como estamos hoje. Amém? Aí você pode dizer, pai, pastor, a igreja ficou vazia. Não, é porque está tendo 2 cultos. Aí o pessoal tem um pessoal que vem de manhã e não vem à noite. Para quê? Para ter mais espaço para encher a igreja. Para você convidar mais gente. Entendeu? Amém, amado? E que bom, você pode escolher um horário. Ah, eu quero vir de manhã, aí fica à noite em casa com a família. Eu quero ficar de manhã em casa com a família, vem à noite. Amém? Você é livre. Vocês estão aqui? Agora a gente tem que preencher esses lugares que estão aí, vagos. E o objetivo é esse. Amém? Vagar lugar para chegar a mais pessoas. Quem crê comigo? Que vai chegar? Vai chegar ou não vai? Amém? Quem você convidou para estar hoje aqui na igreja hoje? Hein? Quem você trouxe no seu carro? Então, tarefa para o próximo culto, amém? Amém? Por que não convidar o vizinho, aquele vizinho, né, que você está de olho faz tempo? Convida ele, traz ele e leva ele para casa depois, amém? Ou não, por que não sair para, né, um lanche, uma coisa, né? Então, seja guiado, amém? Quem está aqui? Então, a ministração é uma medida de fé. Você sabia que Deus nos deu, quando a gente nasceu de novo, uma medida de fé? Amém? Veja o que está escrito, você gosta da Bíblia? Veja o que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 3. Se quiser botar no telão, fica à vontade, que aí todo mundo lê, participa. Romanos capítulo 12. Aleluia, vou ler aqui. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, preste atenção, nós devemos, como ministro da fé, como da palavra da fé, como irmãos da fé, viver em equilíbrio. Primeira coisa, se você pegar essa palavra em desequilíbrio, você vai criar problema para você e para os outros, e para a igreja. Eu falei isso na última ministração que eu dei, né, que por conta de desequilíbrio, pessoas não entenderem, não lerem a palavra no contexto, tirar um texto fora do contexto e criar um pretexto, as pessoas fazem loucura, né? E sujam, né? Difamam, né, o nome da igreja. Contei o exemplo do irmão que pegou essa palavra da fé, né? E ele acreditou que a medida da fé dele podia comprar um carro 0 quilômetro, passar um cheque sem fundo, crendo que Deus vai cobrir com 30 dias. Isso é fé ou é tolice? Né? Porque primeiro, que Deus lá no céu não é casa da moeda, né, velho? Irmão, se cair dólar do céu, é falso, né? Não tem como, amém? Então assim, pessoas praticam exageros, né? Sem uma direção divina para deixar um remédio, sem uma direção, uma convicção de fé que foi curado, deixa o remédio e termina piorando. Enquanto você não tiver fé suficiente para ser curado, toma um remédio, irmão. Então, esses exageros, às vezes, vai atrapalhando um pouco o crescimento da igreja, sabia? Essa palavra é maravilhosa da fé, mas se você ficar no desequilíbrio, você traz problema. Alô, som? Fala comigo, equilíbrio. Porque Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. E se a gente andar nesse equilíbrio, amado, está tudo bem. Vai dar tudo certo. Andar no equilíbrio não quer dizer que você vai negar a fé. Andar no equilíbrio não quer dizer que você vai negar, né, essa palavra maravilhosa. Não.
é partir para cima da palavra mesmo, mas não pode, amado, vir ao ponto de fazer coisas na carne, sem direção do Espírito, amém? E que em vez de você juntar, está espalhando. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Então, Paulo diz, pois pela graça me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário tem um conceito equilibrado. Então estou querendo trazer nessa noite um conceito equilibrado, principalmente sobre fé, sobre medida de fé. Então ele diz, de acordo com a medida de fé que Deus concedeu ou repartiu para cada um. Então fala comigo, Deus nos concedeu uma medida de fé. Quando foi que eu recebi essa medida de fé? Eu não sei que medida é essa, mas é uma medida, amém? Eu não sei que tamanho você recebeu, mas você recebeu algo. Quando foi? Quando você nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui? Quando você nasceu de novo, amado, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Quantos creem nisso? Então declare comigo, quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio morar em mim. Agora, o Espírito Santo veio morar em você e ele trouxe a mobília completa, amém? São os frutos do Espírito. E entre os frutos do Espírito tem a fé. Fé é um fruto do Espírito. Fé é um dom de Deus. Amém? Então quando você nasceu de novo, fala comigo, quando eu nasci de novo, eu recebi a fé. O fruto do Espírito. Amém? Quem está comigo? Todos nós, ao nascermos de novo, recebemos essa medida de fé. Agora, o que fará essa fé crescer? Então, presta atenção, a gente recebe a medida de fé, mas o que vai fazer essa fé crescer? Tem muitos que pensam que, como os discípulos oraram, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Quem lembra que os discípulos oraram assim? Pediram a Jesus, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Bom, eu queria, assim, trazer uma luz sobre isso, porque tem muita gente que lê ou vê essa passagem e pensa que é para usar na igreja nos dias de hoje. Mas eu quero trazer para você que quando os discípulos fizeram esse pedido a Jesus, eles não tinham o Espírito Santo como eu e você tem. Eles não tinham o Espírito da fé como eu e você tem. Quando eles fizeram essa oração, o Espírito Santo estava dentro deles, irmão? Estava ou não? Então, realmente eles tinham que pedir, né? Quem está comigo? Mas nós, na nova aliança, nós como fazendo parte, nós como nascidos de novo, melhor assim, amém? Nós já temos o Espírito da fé dentro de nós. Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós já temos a fé dentro de nós. Não podemos pedir algo que a gente já tem, irmão. Arildo, já pensou você pedir o carro que você já tem? Não parece meio doido, né? Você pedir algo que você já tem. Fala comigo, eu já tenho uma medida de fé. Essa medida de fé veio quando eu nasci de novo. Amém? Quem está comigo? Então, todos que nasceram de novo, recebemos essa medida de fé, e essa fé, ela vai ser aumentada, e ela vai crescer, à medida que eu me exponho à palavra, como hoje estou aqui ouvindo a palavra, e pratico esta palavra, exercito essa palavra, amém? É como, hoje está muito em voga, né, academia, né, fitness, né, imagina pessoas sedentárias que não vão à academia, pessoas sedentárias que não se exercitam, certo?
o que vai fazer com que essas pessoas cresçam seus músculos é o exercício, é a ginástica. Amém? Se a pessoa não se exercitar, os músculos vão atrofiar. E quando você tiver com mais idade, você vai sentir falta desse tempo que você não exercitou. Quem está comigo? Eu particularmente, irmão, eu estou fazendo academia. Eu estou me exercitando, porque eu quero chegar aos 90 anos subindo escada de avião. Amém? Eu quero continuar viajando, subindo escada de avião, sem ser em cadeira de roda, aleluia. Mas para isso eu tenho que me exercitar agora. Eu tenho que fazer, eu tenho que zelar agora. Agora, o que vai fazer o... É assim, irmão? Hein? Deus vai soprar assim no meu ouvido. E eu... Ó. Deus não vai aumentar a minha fé também, não. Deus não vai fazer minha fé crescer. Quem faz a minha fé crescer sou eu. Como? Exercitando a palavra de Deus. Como? Ouvindo e praticando o que é ensinado na igreja. Sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus na minha vida. Cada vez que eu pratico, mas eu vou me fortalecendo. E cada vez que eu fico forte, o diabo fica fraco. Quem está comigo? Amém? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo... A fé vem pelo... E ouvir o quê? E é o que nós estamos hoje à noite aqui, ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos aqui fazendo discurso político, nós não estamos aqui falando de ninguém. Nós estamos aqui anunciando, ensinando a palavra de Deus. Porque é isso que vai gerar fé no seu coração. É isso que vai fazer sua fé aumentar. É isso que vai fazer sua fé crescer. Não é Deus, irmão. Deus já fez a parte dele. E ainda está fazendo, nos usando, amém? Mas é você que tem que fazer a sua fé crescer. Você precisa parar de depender da fé dos outros também. Tem muita gente se escorando na fé dos outros. Se escorando na fé do irmão que ora mais. Quem está comigo? Não, eu vou me escorar na diretora do reino, porque ó mulher para orar. Tenho certeza, se ela orar... Não, eu vou pegar as orações da Carla. A Carla, olha, ela já foi... Ela é da escola de oração. Eu vou me pegar nela. Ô Carla, por favor, você pode fazer essa oração por mim? Ei, tenha fé da sua fé. Vou repetir. Tenha fé na sua fé. Ela está aí. Deus já te deu uma medida de fé. Pare de se pegar carona na fé dos outros, irmão. Desenvolva a sua fé. Deus te deu uma medida de fé para você desenvolvê-la, para você praticar, para você crescer, para você se desenvolver, irmão. Deus quer o nosso crescimento. Nós não podemos ficar dependentes da oração dos outros, irmão. Quem está comigo? Mas pastor, quer dizer que o senhor nunca vai orar por mim? Vou, claro, eu não estou falando isso não, Elpis. A Carla não vai orar mais não? Vai, mas para a gente, a maior alegria nossa é você andar na sua fé. É você aprender a orar. E orar nem precisa aprender, é só você ser sincero com Deus, abrir o seu coração, falar com Ele, conversar com Ele. Amém? Porque tem gente que pensa que a oração é uma coisa difícil, né? Ó Pai! Ó Pai Celestial que habita... Irmão, calma. Dá para falar, Pai, eu te amo. Pai, eu quero conversar com você. Pai, eu estou passando isso. Me dá uma direção, aleluia. Me dá uma orientação, aleluia. No Rema tem uma disciplina que ensina isso, né, Carla? E ela é professora ali, ó, tá me olhando. Oração que prevalece, amém? Então, a fé é um dom de Deus, é um fruto do Espírito, é um presente da graça de Deus. E quando nascemos de novo, Ele nos capacita a crer e a confiar e agir em conformidade com Sua palavra. Quem está comigo aqui? A medida da fé é proporcional
a nossa capacidade de receber e agir de acordo com a palavra. Aleluia. Amém, amados? Vou repetir, né? Ficou bonito isso, ficou? Ó, a medida da fé é proporcional à nossa capacidade de receber e agir à altura da palavra. Aleluia. Eu recebo a palavra e ajo à altura. Neste culto, você não vê à toa, não. Neste culto, você vai receber uma palavra que vai mudar a sua vida. Que vai te dar resposta. Que está te dando resposta. E a primeira resposta que Deus está dando para você é: tenha fé na sua fé. Você tem a fé do tipo de Deus aí dentro. Não peça algo que você já tem. Fala comigo: eu tenho a fé do tipo de Deus em mim. O que você está fazendo com ela? Fé sem ação é morta, diz Tiago. Toda fé pede uma ação correspondente. Toda fé pede uma ação correspondente, porque se sua fé não tem uma ação correspondente, ela é morta. Mas ela está aí. Mas hoje à noite é o dia de ressuscitar a fé, amém? Se ela está morta, ela vai ressuscitar em nome de Jesus. Eu creio, amém? Pastor, você não sabe o que eu estou passando? É agora que você vai exercitar a sua fé. Pastor, você não sabe do meu relatório? É agora que esse relatório, Deus vai responder através da sua fé, da sua obediência, você praticando o que Ele ensina. Amém, amados? Vocês estão comigo? Fala comigo: a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e aumenta com praticar. Vou repetir, ficou legal, não ficou? De novo. Fala comigo: a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e aumenta no praticar. Amém? Assim como o músculo cresce, a fé cresce. Assim como o músculo se fortalece, a fé se fortalece. Com exercício constante. Com disciplina. Amém? Não é fazer um mês e parar. Começa a academia, faz um mês, aí para. Você não vai conseguir o objetivo. Amém? Quem está comigo? Amado, eu coloquei um propósito no meu coração, porque quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, Romildo e Paulo é do começo. A gente só comia pizza, lembra depois dos cultos? Meu Deus do céu. As pizzarias me conheciam. O pastor não paga não, porque ele já é de casa. Era desse jeito. Era pizza, irmão, era pizza, era rodízio. Lembra do rodízio de pizza? Ainda tem. Porque eu não tenho mais esse negócio comigo não. Mas gente, eu comi muita pizza. Olha, churrasco. Ô, povo, para gostar de churrasco. Lá no Nordeste a gente come churrasco, mas aqui é exagerado demais. A picanha é a melhor do mundo, não é verdade? Né? E aí você entra no churrasco com força. A tal da mandioca, carboidrato, até umas horas, arroz. E lá vai. Irmão, eu cheguei a 116 quilos. Eu fiquei uma bola. A pressão lá para cima. Quem está comigo? E começando a sentir dor, lá vai dor aqui. Ai, está doendo, e agora? Quem está comigo? Aí, eu exerci fé. Não, vou exercer fé, mas eu tive também que disciplinar meu corpo. Porque só exercer fé sem fazer a nossa parte. Deus me deu a medida de fé. Eu pratico, mas eu tenho que fazer a minha parte. Quem está comigo? Aí sabe qual foi a minha parte? Dieta. Sabe qual foi a minha parte? Academia. E eu perdi 18 quilos, irmão. Está parecendo não? 18? Não, perdi. Diz quem perde acha, né? Eliminei. Eliminei. Estou contando por baixo, porque se for... Porque eu tentei outras vezes, mas essa agora foi... Das outras vezes, de 116, eu cheguei até 113, entendeu? Mas agora não. Aí eu peguei um agora de 113. Aleluia. Tem a minha parte a fazer.
E eu sou da fé, irmão. Ó, eu sou da fé, viu? Mas estava engordando. A pressão estava subindo. A veia entupindo. Quem está comigo? Nós temos que zelar pela nossa saúde espiritual e física. Deus quer o nosso corpo com saúde completa, física e espiritual. Amém? Vou dar um conselho aqui para quem está passando por esse processo de emagrecimento. Quem quer? 0 açúcar. Você perde 5 quilos numa tacada só. 0 o açúcar. Açúcar é um veneno. Desculpa, irmão, eu não queria cortar seu barato. Mas eu tive que zerar o açúcar, entendeu? Senão, não consegue. Vamos lá. Mas a fé fala, amém? Então eu consegui. Aleluia! Fui declarando e consegui. Para aumentar essa medida, precisamos nos expor à palavra. Quem está exposto à palavra aqui? Ouvi-la diariamente, permitir que ela seja a base do nosso modo de viver. Amém? Estilo de vida, cuidado da saúde espiritual e da saúde material, da saúde física. E também a confissão da palavra, a declaração da palavra faz toda a diferença. Se declarar a palavra, se falar a palavra. Jesus ensinou a gente isso, ele diz, aquele que falar para o monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, será com ele conforme ele falou. Então fé não é muda, não, fé fala. Fala comigo, fé fala. Fala o quê? Incredulidade? Fé fala o quê? Fala a palavra. Declara a palavra. Amém? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra, nossa fé é alimentada e fortalecida. Cada culto que eu vou, cada momento de louvor que eu me derramo aos pés do Senhor, aleluia, eu saio da igreja fortalecido, irmão, na fé. Sim ou não? Passa um domingo sem vir à igreja. Não, pastor, eu assisto pelo YouTube. Não é a mesma coisa, irmão. Não é a mesma coisa. Há uma unção diferente de quando a gente está congregado aqui com a igreja, porque foi um esforço para a gente vir para cá, sim ou não? E Deus honra esse esforço. Porque você podia estar em casa, né? Mas você se esforçou, pegou ônibus, pegou carro, pegou táxi, pegou Uber e está aqui. Deus honra isso, irmão. Chama-se unção coletiva, aleluia! E quando a gente fica em casa, realmente fica faltando algo. Para mim, fica faltando algo. Então, a confissão da palavra de Deus em voz audível. Abrir a boca mesmo e falar, declarar. É poderosa para ativar a fé, crendo que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele promete. Quem crê que Deus cumpre o que promete? Abra a boca, declare a palavra, não tenha vergonha. Amém? Está faltando grana? Pega aquelas contas, bota assim a mão em cima e declare, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu declaro essas contas pagas em nome, estou ensinando você, hein? Eu declaro essas contas pagas em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Dinheiro vem em nome de Jesus. Sobrará e não faltará em nome de Jesus. Pronto. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Tiago 1:22. Mas seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Então, Tiago, vou repetir, Tiago 1:22. Não adianta, irmão, você vir para a igreja, ouvir uma palavra, você sair daqui alimentado e não exercitar lá fora. Aqui é o lugar do treinamento. Ei, tem gente que paga caro para ouvir uma palavra dessa, sabia? Que não chega nem aos pés do que a gente ensina aqui. Porque a palavra de Deus é tudo para nós. Não sei para você, para mim é tudo. Mas tem gente que paga fortunas para ouvir uma pessoa e aquilo ali é só... Não, vou ficar calado, é melhor. Bom, você está aqui para ouvir a palavra de Deus, é riqueza demais, é rico demais, irmão. É ouro. Aí você ouve a palavra,
um versículo solta, às vezes eu leio um, talvez não pegue você, mas outro vai pegar você. Aí você, eita, essa foi para mim, aleluia. Essa foi para mim. E aí você começa, amanhã mesmo, assim, tem aquele problema, já vou resolver com isso aqui. Oh, glória! Tem aquele problema, já vou mexer com isso aqui, já vou declarar isso aqui, já vou confessar isso aqui. Amém, amados? Não se entregue ao problema. Deus tem uma solução. E você vai ativar isso pela sua fé. Não é a minha fé, não é a sua. O problema não é meu, é seu. Porque tem gente que quer que a gente resolva o problema deles, irmão. Como pastor, ou mesmo como alguém que gosta de orar, e a pessoa vem querendo que a gente resolva o problema delas. Mas, sabe, a vontade de Deus é que você ande com suas próprias pernas. Que você cresça. Você não é menino mais não. Quanto tempo de igreja? Quanto tempo exposto a essa palavra? O tempo todo se escorando na fé do outro. Há uma maturidade espiritual. E essa maturidade vem quando a gente ouve a palavra, pratica a palavra e para de depender dos outros. Para de se escorar na fé dos outros. Começamos a ter fé na nossa fé. Vocês me amam ainda? Fica com raiva não. Junto à medida da fé, visualize o cumprimento das promessas. Aliando sua fé à vontade de Deus. Amém? Outra coisa que fortalece muito quem é batizado no Espírito Santo sabe é a oração em outras línguas. É para crente mesmo. É para quem crê. Quando você ora em língua, a palavra de Deus ensina. Quando nós oramos em língua, a mente fica infrutífera. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando vem aquela preocupação, quando vem aqueles problemas, quando vem o passarinho querendo pousar, você começa a orar em línguas, amado, aquilo voa. Aquilo some. E vem um refrigério. Quem crê nisso? Quem já passou por isso aqui? Você já experimentou? Quando vem aquela pressão, preocupação, e você começa a orar em espírito, começa a orar em outras línguas. Amado, a Bíblia diz que quando a gente ora no espírito, ou ora em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. Oh, glória! Não, vocês não estão... não entenderam. A nossa mente fica frutífera. Quer dizer, para de vir os pensamentos ruins. Nossa mente não vai ficar pensando naquilo mais. Não vai alimentar aquilo mais. É o segredo. Quando vir pressão, quando vir essas coisas ruins, ore em outras línguas. Vai te ajudar a edificar a sua fé santíssima, como diz. Lá em Tito, se eu não estou enganado. Em Judas, perdão. Judas 1:20. A oração em línguas fortalece nosso homem interior, edifica a nossa fé, faz a nossa fé crescer. Judas 1:20. Mas vós, amados, quem é amado aqui do Senhor? Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Olha, chama fé de santíssima, hein? Orando no. O que é orar no Espírito? O que é orar em Espírito? É orar em Espírito, é orar em outras línguas, gente. Quando você ora no Espírito, a tua fé é edificada. A tua fé cresce. A tua fé aumenta. Não. Amém? É como dando carga na bateria. Dando carga. Dando carga. Dando carga. Aleluia! Não tem cão que aguente um negócio desse. Um crente cheio do Espírito Santo. Cheio da unção. Cheio do poder. Experimenta, irmão. Experimenta. Reconheça a medida da fé que Deus te concedeu. Amém? Ele te deu essa medida. Você já está com ela aí. Quem faz ela crescer é você, não é Deus. Não peça a Deus para aumentar. Quem aumenta é você. Amém? Aleluia. Haja de acordo com a palavra de Deus. Creia no impossível. Amém?
Nós fazemos o possível. O impossível Deus faz. Amém? Visualize, crie imagem, crie quadro daquilo que você quer. Amém? Aleluia. Isso ajuda a tua fé, irmão. Aplicar princípios como estes, sua fé vai crescer. Essa medida de fé vai crescer. Amém? Permitindo que, se essa medida cresce, a vontade de Deus vai se manifestar na sua vida. À medida que essa fé cresce, é a chave para as conquistas, é a chave para a vitória. Aleluia! Então você medita, você confessa, você declara, você pratica, você age à altura da palavra. A medida da fé que você tem vai crescer, a medida da fé que você tem vai aumentar. Quem está comigo, gente? Amém? Acredite em você. Creia no Espírito Santo que habita em você. Amém? Reconheça que você é filho de Deus. Reconheça o teu potencial em Deus. Reconheça que quem habita em você é maior. Amém? Quem está comigo ainda? Confie no testemunho que vem de dentro. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Quem crê nisso? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está? Pronto para frutificar a sua fé. Pronto para fazer com que você entre naquilo que Deus tem para a sua vida. Toda a direção para a sua vida está dentro de você, irmão. Vou repetir. Toda a direção que Deus tem para você está dentro de você. Você tem que buscar com balde, é igual pegar água no poço. Amém? Tem água, aleluia! Aí puxa. Amém? Experimenta jogar esse balde, ó. Caiu, ó, tem água. Eita glória! Tem água lá, tem fé lá. Aí você vai puxando, amém? Você não é poço seco não, meu irmão. Você tem uma medida de fé. Deus te deu uma medida de fé. E com essa medida de fé é que você é mais que vencedor. É com essa medida de fé que você é curado. É com essa medida de fé que você vai ver as portas se abrindo para você. É com essa medida de fé que você vai ser mais do que vencedor. Aleluia. É com essa medida de fé que você vai prosperar. É com essa medida de fé que você vai alcançar teus objetivos, teus sonhos. É com essa medida de fé que você vai voar sobre as tempestades. Cadê as águias? Tem águia aqui? Irmão, a águia quando vê tempestade, ela não vai para cima da tempestade, ela voa acima. Quem está comigo? Cadê as águias? Voando acima das tempestades. Aleluia! Amém. A fé em sua fé é a chave de uma vida próspera, abençoada e feliz. Creia em Deus e no que Ele já fez por você em Cristo Jesus. Creia em Deus e creia que tudo já está resolvido, tudo já está feito. Não tenha medo. Seja grato pelo que você tem. Não desista daquilo que você quer conquistar. A sua fé, essa medida de fé que você recebeu quando você nasceu de novo, ela vai te conduzir ao triunfo. Amém? Fala comigo. Eu tenho uma medida de fé. Quem aprendeu alguma coisa nessa noite? Quem é que faz essa fé crescer? Quem faz essa fé crescer? É Deus? É bíblico pedir para Deus aumentar a fé? Por quê?
Quem aumenta a fé somos nós, praticando o que ele nos ensinou. Entenderam isso? Os discípulos pediram para aumentar a fé porque não tinham o Espírito Santo que nós temos hoje. Quem concorda comigo? Ele não tinha o Espírito Santo como nós temos. Ele não tinha a fé como nós temos. Ele não tinha o Espírito da fé como nós temos. Nós temos, irmão. Então, quem faz aumentar a fé hoje não é Deus. Então, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia, veja o contexto da época, irmão. Por isso que muita gente fica confuso. Faça o rema. E sua vida nunca mais será a mesma, né? Sua fé nunca mais será a mesma. Amém? Aleluia. Quem foi abençoado hoje à noite? Aleluia.